Igreja, eu acho que a gente canta sobre essa maravilhosa graça que alcança o nosso coração, e quando a gente presencia o amor de Deus na nossa vida, é algo precioso. E muitas vezes a gente desperdiça o tempo dessa graça maravilhosa que está nos acompanhando todos os dias. E o tempo propício nos coloca diante de algo que faz todo o resto da vida perder o sentido, porque estar com Deus é o que faz maior sentido. Tempos propícios são interessantes na vida do cristão, naquilo que é a nossa caminhada com Deus. E você já deve ter passado por coisas tão profundas que você disse, não tem como não ter sido Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, eu faço parte do colegiado pastoral daqui, do conselho pastoral da igreja. A gente é fruto da Igreja Batista Emanuel, está plantando uma igreja em Setúbal. E eu quero partilhar primeiro um pouco só sobre esses tempos propícios. A gente estava pregando sobre uma série em Jonas, lá na igreja. A gente terminou essa série semana retrasada, antes da Páscoa. Foram muitos domingos em Jonas aí. A gente preparou, orou, preparou arte, textos, coisas para a comunidade estar mergulhando em Jonas. E é engraçado porque na semana que eu ia partilhar a respeito de o peixe grande que engoliu Jonas, saiu uma reportagem de um fato verídico, onde um mergulhador foi engolido por uma baleia. Eu acho que alguns aqui devem ter visto essa reportagem. E aí botei com zoom, assim, o mergulhador, está aqui quem partilhou comigo. Isaac partilhou essa notícia comigo. Eu disse, não é possível, essa semana eu vou falar sobre isso. E saiu essa nota aí. Eu disse, nossa, é só Deus mesmo para fazer nosso orgulho cair por terra. Dizer, não, isso é impossível, alguém ser engolido por um peixe grande. Aí tem lá a foto do mergulhador sendo engolido e colocado para fora por uma baleia gigante. Nos dias de hoje, assim, um negócio que saiu em todos os jornais no mundo. Eu disse assim, poxa, como é propício às vezes algumas coisas que Deus faz na nossa vida. Inimaginável ter uma notícia tão louca, se a gente pode dizer assim, num momento tão onde a gente estava vivenciando aí a série de Jonas. E primeira vez que eu subi para pegar esse microfone aqui e falar num domingo, foi para tratar a respeito de um livro que marcou muito minha história. Um livro chamado Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. E eu partilhei com algumas pessoas essa pregação, enquanto um adolescente, por isso que eu acho sensacional, o Espírito de Deus se movendo na vida desses adolescentes. Daqui a pouco a gente vai estar sendo consultado por alguns deles, a gente vai estar sendo ensinado em alguns cursos por alguns deles, a gente vai estar sendo ministrado no louvor, como já está sendo aqui, a gente vai estar sendo ministrado em palavras, eu creio nisso, através da vida de cada um desses que está aqui. Deus vai usar demais ainda a vida desses adolescentes, e graças a Deus por esse ministério. E a gente, lá na Igreja Batista Mosaico, a gente começou a pensar em trazer um tempo para falar sobre restauração, Deus de restauração, e a gente pensou num clube de leitura sobre esse livro, Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. No início do ano, um amigo meu, pastor na Bahia, me ligou e disse, Rodrigo, tem um pastor amigo meu lá de Porto Alegre, de uma igreja batista muito influente na cidade, chamada Igreja Batista Monte Serra. Essa igreja tem cooperado fortemente com a proclamação do Evangelho lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um dos estados menos evangelizados. E eles iam passar por aqui, essa família de pastores, e ele pediu, olha, pode receber eles em casa? Eu digo, posso, não conheço, mas posso. A gente vai começar o primeiro encontro sobre esse livro amanhã. E esse pastor, ele é a pessoa que está responsável por ter o contato. O autor desse livro está vindo para o Brasil a primeira vez esse ano. E essa pessoa que se hospedou lá em casa é quem era o responsável por trazer essa pessoa, que é o autor do livro que a gente está estudando na igreja. E ele ia só dormir lá em casa, foi passar um tempo de férias no litoral de Alagoas, sensacional. Saiu embasbacado, não, pastor Chene? E aí ele disse, Rodrigo, talvez no domingo à tarde eu esteja livre. Aí eu disse, não é possível. E aí ele pôde trazer uma palavra sobre restauração no dia anterior, que a gente ia tratar a respeito desse tópico lá, e esses encontros são encontros de Deus. Eu estava preparando minha mensagem, estava com o estudo pronto, eu disse, vamos compartilhar o verbo de amor, vamos falar do poder que Deus tem para salvar e o poder que Deus tem para partilhar. Assim, estava empolgado em estar aqui com vocês hoje à noite. E ao ouvir o pastor Shane
compartilhar lá na igreja, eu disse, é de Deus esse encontro. Então eu tomei a liberdade, enquanto parte do corpo pastoral aqui, de entender de Deus que eu acho que esse é um tempo propício para a gente ouvir algumas coisas. A gente só compartilha aquilo que a gente vivencia. A gente, quando vê um filme muito bom, a gente tem a vontade de sair partilhando. Quando a gente faz uma viagem muito gostosa, a gente volta com o coração cheio para compartilhar daquilo. A gente só compartilha aquilo que a gente está vivenciando. Muitas vezes a gente quer forçar a compartilhar coisas que a gente não vivencia. E falar a respeito do que o coração está cheio é impressionante, porque Deus usa nossas histórias. E eu acho que hoje à noite a gente tem a bênção mesmo de ouvir o pastor Shane aqui. Eu tomei a liberdade de dizer, não, quem vai pregar é você lá, não vai ser eu não. Pouca gente sabe, acho que a equipe aqui da própria igreja Batista Emanuel não estava nem sabendo desse tempo, mas eu acredito que vocês vão ser muito abençoados também por aquilo que Deus tem usado através da vida do pastor Shane, da Michele, sua esposa, seus filhos que estão aqui em Recife também. Que você possa ser abençoado. Pastor Shane convida a estar aqui à frente, queria orar pela sua vida e que Deus possa estar usando você fortemente. Senhor Deus, obrigado, porque esses encontros, Pai, essas conexões são da Tua parte, Senhor Deus. Acredito que o Teu Espírito tem algo precioso para nós hoje à noite, que o Senhor possa estar falando a vida da Igreja Batista Emanuel hoje à noite, Senhor Deus, que a gente possa sair daqui para libertar pessoas. Usa poderosamente a vida do pastor Shane hoje à noite, Senhor Deus, dá discernimento, que todas as palavras preparadas por Ti em seu coração possam sair de sua boca, e que a gente as receba, Pai, em honrar ao Senhor, em louvor e glória ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Que furada, hein? Não, é sempre um privilégio poder fazer aquilo que Deus tem nos dado paixão, que é de compartilhar a palavra de Deus e a nossa história, né? Tem uma foto da nossa família aqui. Meu nome é Shane, e vamos ver se vai aparecer, tá no PPT aí, pode já lançar aí. Então, enquanto eles estão puxando isso, não sei se eu preciso clicar. Eu sou filho de missionários americanos, vim morar no Brasil, está aí, ó. Está aí a família Latham, uma família em missão. E eu tive o privilégio para vir morar, na verdade foi em Fortaleza, em 76, um ano, depois 3 anos em Mossoró. Então, filho de missionários, me distanciei bastante de Deus na adolescência. E aí eu voltei para os Estados Unidos lá para realmente um plano bem diferente do que Deus tinha para a minha vida. E Deus não desistiu de mim, me trouxe de volta. E aí, com mais ou menos 21 anos de idade, Deus, quando eu casei, eu e a Michele, vamos fazer 27 anos de casado esse ano, Deus nos levou de volta aqui para o Brasil como missionários. Então, a gente chegou, na realidade, de fato, em Brasil, para ser missionários no Rio Grande do Sul, em 96, com o sonho de plantar igrejas que vão plantar outras igrejas e começar numa vila bem carente lá, numa cidade chamada Gravataí, próximo a Porto Alegre. E tem sido uma aventura, mas principalmente uma história de restauração. Quando eu voltei para Cristo, como adolescente, vamos dizer, com 18 anos, eu tinha muitas coisas que precisavam de restauração. E o povo, assim, bem intencionado ao meu redor, viu que eu tinha voltado sincero, assim, e eu já comecei a ganhar oportunidades de pregar e de fazer algumas atividades que deveriam ter ficado mais distantes. Eu devia ter tido um tempo de discipulado, um tempo de lidar com áreas de caráter, assim. Mas no contexto que eu fui criado, não tinha muito isso, assim, de discipulado da vida interior, assim, de cavocar. Então, Deus nos permitiu, com muita sinceridade, eu e minha esposa, da gente plantar 3 igrejas, mas tinha dificuldades que nós íamos encarar no futuro. Aqui eu vou falar um pouco hoje, que a gente podia ter evitado com um bom discipulado, com um acompanhamento de etapas na vida de um líder, onde você varre antes de falar no microfone, sabe? Então, hoje, uma das nossas responsabilidades é o desenvolvimento de líderes e mentoramento de missionários. E Deus tem nos ajudado com a nossa própria história, falhas na nossa própria história, poder chegar e ajudar outros a vencer. Daí a família, nós estávamos juntos agora no Campamento Paraíso, terminou hoje o retiro lá, então foi o primeiro retiro que a gente pôde, como família, né, ministrar juntos. Eu acho que isso aqui, eu acho que não está funcionando, você pode avançar para mim. Está aí nosso
essa é a nossa missão do casamento. Se você visitar a gente lá em Porto Alegre, você vai ver na nossa parede, lá na nossa casa, essa missão. Porque eu quero que não só meus filhos, que minha filha tem 21 anos, o filho tem 19, ela recém voltou da Hillsong, na Austrália, onde ela fez uma faculdade de composição musical. Deus está usando ela no Ministério de Crianças e como música. E meu filho está no seminário agora, primeiro semestre. Mas quando os amigos deles chegam lá em casa, ou quando a gente está recebendo pessoas, eu quero que eles enxergam bem na parede, bem grande assim, qual o intuito da nossa família, que é seremos uma prova viva que casamentos felizes existem, nossa comunicação será baseada em amor e respeito incondicional. Fortalecidos pela alegria, construiremos um legado de missão, serviço humilde, romance e aventura, vivendo destemidamente sem receios. Refletindo Jesus, enviaremos nossos filhos ao mundo para fazer um impacto pela eternidade. Eu não sei se você tem uma missão para o seu casamento, mas eu te encorajo, saindo assim numa noite de namoro, escreve a tua versão, ela escreve a dela, depois você vai lá no sobremesa e compara, junta as duas frases e bota na parede, para que as pessoas saibam que você tem uma intenção para o seu casamento e para a sua família. Deus tem nos dado esse. A próxima foto é da minha filha, liderando o louvor. Ela deu um seminário agora nesse último... pode avançar aí. Nesse último retiro que a gente participou, sobre composição de música. Meu filho também está aí, ele com alguns amigos que ele foi criado junto. Eles estão servindo a Deus junto com uma turma assim, que nem esses adolescentes que a gente viu aqui. Uma turma que cresceu dentro da igreja e agora querem servir a Deus desprendidamente. E é tão bom ver Deus fazendo na vida dos meus filhos, respondendo nossas orações, porque eu e Michele, nós pedimos: Deus, leva eles mais longe do que a gente consegue chegar. Deus usa eles de uma forma mais impactante do que a gente tem sido usado, porque nosso investimento é na vida deles, para a glória de Deus. Eu quero falar sobre o processo disso, porque na realidade nossos filhos, eles não viram uma caminhada simples e perfeita. Eles acompanharam a nossa jornada de plantadores de igreja, com todas as falhas que tiveram, e Deus nos permitiu ter uma conversa aberta com eles, e às vezes eu pedindo perdão para os meus filhos por ter falhado, e aquela transparência que a gente vive, que faz parte do nosso DNA já, lá da nossa igreja em Montserrat, em Porto Alegre, ela faz parte tão importante do que Deus está fazendo no mundo, que eu queria, de uma certa forma, inspirar você para imaginar sua vida assim. Imaginar sua vida sem máscara, mas com a graça de Deus te permitindo crescer com autenticidade até diante dos seus filhos. Isaías 53, 3-5 diz assim: pelas suas feridas fomos curados. E esse é um texto, eu vou avançando aqui, acho que apareceu aí. Eu vou abandonar isso aqui, eu vou deixar vocês me seguir, tá bom? Eu confio em vocês, olha lá, os caras vão fazer um bom trabalho. Pelas suas feridas fomos curados. Como seguidores de Jesus, a profecia que foi lá em Isaías, que foi realizado com o ministério da cruz de Cristo e ressurreição, ele trouxe cura para nós quando ele foi ferido por nossos pecados. E nós somos seguidores desse mestre. O convite de tomar a nossa cruz, que Jesus faz, na realidade é um convite para você fazer o que ele fez, as suas próprias feridas serem instrumento de cura para outras pessoas. Por que Deus permite a nossa dor? Uma das grandes perguntas que tem inspirado livros de ateus e debates em faculdades: onde Deus estava quando isso aconteceu na minha jornada? Uma pergunta que surge muito. Aconteceu esse terrível coisa na minha família, na minha vida, quando eu era criança, onde é que Deus estava quando isso aconteceu? Eu queria te compartilhar umas 4 respostas que podem ajudar. Elas não são assim o final do argumento, mas elas podem te ajudar. Eu acredito que foi o pastor Rick Warren, de uma igreja nos Estados Unidos, que trouxe essas 4 respostas, como consequência, primeiro como consequência da minha capacidade de escolha. Amor genuíno permite o livre arbítrio, uma liberdade de escolha
que é tanto bênção como responsabilidade. Muitas vezes, a dor que aparece na nossa jornada, ela vem como consequência de uma escolha, e até às vezes não a nossa escolha. Imagina uma pessoa dirigindo um carro, e você está no banco de trás, o motorista bebeu, bate o carro, você se machuca junto. Muitas vezes a consequência do pecado na nossa sociedade é desse jeito, é ou a nossa consequência, ou o pecado do outro também traz dor e sofrimento para a nossa vida. Número 2, para chamar a minha atenção. Como Deus tem chamado a minha atenção através de situações de dor, situações de crise. E aí Deus, imediatamente, Ele tem a minha atenção. A dor insiste, C.S. Lewis diz, a dor insiste em ser atendida. Deus sussurra por nossos prazeres, fala em nossas consciências, mas grita em nossas dores. É o seu megafone para despertar um mundo surdo. 3, para ensinar-me a depender dEle. Não existe caminho mais rápido para a dependência no Senhor do que um sofrimento que aparece na nossa jornada. Rick diz isso. Você não sabe que Deus é tudo que você precisa até que compreenda que Ele é tudo o que você tem. Eu sei que na minha jornada isso já aconteceu algumas vezes, que eu tive que ser lembrado que Deus é tudo que eu tenho. E aí, junto com isso, vem a dependência. Mas eu quero focar no quarto razão que o Rick trouxe, que é para dar-me um ministério que sirva a outros. Eu quero dizer que numa sala desse tamanho, existem tantas histórias de dores profundas, que muitas vezes estão escondidas ou elas estão talvez encobertas com coisas como vergonha ou talvez receio. E já que servimos a um Deus que foi muito aberto, até a própria crise que Jesus passou na noite de Getsemane, se tiver outro jeito, que não for esse, mas que a sua vontade seja feita, Jesus, Ele sabia de que Ele ia passar ali. Mas as feridas dele trouxeram cura para nós. E nós servimos a esse Deus, e a sua história também, ela serve para abençoar pessoas. Se você puder ser curado e deixar Deus usar essa história. Deus nunca desperdiça uma dor, mas nós podemos desperdiçá-la se não aprendemos com ela e se não compartilhamos isso com outros. Alguns anos atrás, quando eu estava passando um dos piores momentos da minha jornada pastoral e familiar, eu achei esse livro, The Wounded Healer, de Henry Nouwen. O Henry Nouwen, que já faleceu, era o diretor de teologia em Harvard. E esse livro tem algumas passagens profundas sobre esse assunto do curador ferido, que eu queria trazer para a gente hoje à noite meditar. Então, nossa própria experiência com solidão, depressão e medo pode se tornar um presente para outros, especialmente quando recebemos bons cuidados. Quando nossas feridas estiverem abertas e sangrando, assustaremos os outros. Então, a primeira coisa que precisamos entender é que Deus quer usar a sua história, a minha história, mas você não pode ministrar a partir do que você não é. Isso é hipocrisia. Então, a gente precisa ajudar as pessoas a partir daquilo que somos, de fato, aquilo que Deus tem feito realmente na nossa vida. Mas isso pode ser uma grande ministério para outras pessoas. O início e o fim de toda liderança cristã está em dar sua vida pelos outros, para fazer suas próprias experiências dolorosas e alegres disponíveis como fontes de esclarecimento e compreensão. Você já esteve passando por um momento tão terrível que isso aqui seria um insulto, alguém chegar para você e dizer, olha, o que você está passando agora vai ser um instrumento de esclarecimento para a vida de outra pessoa. A gente dá vontade de, cala a boca, meu amigo, eu não quero ouvir isso aí, eu estou passando o pior negócio na vida aqui, nem sei se vou sobreviver a esse negócio aqui. Mas realmente, quando Deus cura e nos liberta, Ele quer nos usar dessa forma, compreensão de outras pessoas através da nossa história. A dor compartilhada não é mais paralisante, mas mobilizadora, quando entendida como um caminho para a libertação. Eu sei que quando eu comecei a ser curado em alguns momentos por
algumas histórias até que vou contar daqui a pouco. Uma das maneiras que Deus avançou aquela cura foi alguém me ligar e dizer: Shane, vem para o aeroporto falar, porque tem alguém passando algo parecido. A primeira vez que aconteceu isso, eu fiquei brabo. Cara, eu estou mal aqui, tu está me ligando para ajudar outra pessoa, agora estou sendo taxado com esse negócio, sabe? A gente começa a pensar que é tipo incabível, mas na realidade Deus usou aquela experiência e outros parecidos para que eu curasse mais, para que eu me sentisse, olha, Deus está usando a minha história, não foi em vão que eu tenho passado por isso. Ninguém escapa de ser ferido. A questão principal não é como podemos esconder nossas feridas. Muitas vezes a gente age assim, né? Para que não tenhamos vergonha. Mas como podemos colocar nossa ferida a serviço de outros? Quando nossas feridas deixam de ser uma fonte de vergonha e se tornam uma fonte de cura, nós nos tornamos curadores feridos. Essa próxima foto aqui é de um jovem missionário. 8 dias antes, sou eu, antes de ficar mais bonito, né? Alguns quilos atrás e alguns anos atrás, 27 anos atrás. Então, 8 dias depois da gente casar em Montana, lá nos Estados Unidos, a gente já estava em Porto Alegre. O salário era $300 por mês, era 2 aventureiros, mas a gente íamos sobreviver para ver se a minha esposa ia poder, a Michele, né, ia poder viver no Brasil. E passamos 8 meses assim, e voltamos então de fato para passar 3 anos buscando sustento para vir para o Brasil. Mas às vezes eu olho essa foto, eu quero dizer algumas coisas para o Shane. Eu quero dizer: Shane, tem coisa vindo que tu nem imagina. Eu quero falar para ele sobre 2006, cuidado. Eu quero falar para ele sobre 2008. Eu quero falar para ele sobre coisas que ele vão esmagar e tentar divertir ele para ele não passar por aquilo ali. Mas isso não acontece. Mas ele tem me falado várias coisas. O Shane de 10 anos depois disso tem me ensinado muitas coisas. A minha jornada de 27 anos no ministério, 27 anos como marido e pai, tem me trazido algumas lições. Eu queria poder compartilhar isso com vocês hoje. Eu vou pegar 2006, Gabriel, 2005 na realidade. O Gabriel está aqui saindo do hospital, grande cicatriz na cabeça. Nós estávamos começando uma plantação de igreja na praia, lá no Rio Grande do Sul. E o dia que aceitou Cristo, aquela família que nós estávamos investindo tanto na vida, eles eram donos de um quiosque. A Michele passou o verão inteiro, a gente ali naquele quiosque, cheio de gente, né, naquele calor, que entrava no banheiro do quiosque, e nós levamos produtos de limpeza, e cada hora ela ia lá e limpava o banheiro de graça daquele quiosque. Já teve um quiosque de praia no verão? Você lembra do cheiro que tem lá? Às vezes as pessoas dizem: Shane, eu não tenho oportunidade de falar de Jesus. Limpa o banheiro de alguém de graça, que tu vai ter oportunidade. Vai vir. E nós passamos esse tempo investido lá naquele povo do quiosque. E no dia que ele aceitou Cristo, ele e a esposa, dizendo: olha, seus filhos estão surfando com meus filhos. Gabriel tinha 6 anos. E eles estão cantando aqueles hinos da igreja. E Deus me falou, acho que foi Deus, ele disse, porque a gente ia abrir na temporada inversa do verão, uma casa de prostituição, para ser nosso outro comércio. Mas o impacto da família de vocês na minha família, eu não vou poder mais fazer isso, eu preciso conhecer Jesus. Nós saímos daquele momento celebrando e fomos agora para um outro estudo que era com pescadores, num trapicho assim, na casa deles, na lagoa, e tirando fotos do sol, pôr do sol lindo, um momento mágico. E aí escapa um ferro que estava segurando um barco, atinge meu filho na cabeça e ele morre nos meus braços. Literalmente, coração parou, respiração parou. Corremos para o hospital, faltando um pedaço do crânio aqui, eu segurando ele aqui. Chegamos lá, ele já uns 2 minutos falecido, e fizeram o massagem cardíaco e ele voltou.
E aí foi alguns dias de coma no hospital, para saber, depois quando ele acordou, para saber se ele ia conseguir falar. E Deus nos retornou Gabriel, sem nenhuma sequela. Um pregador da palavra hoje, ele canta no louvor. Deus nos deu esse presente. Mas eu quero te dizer que aquele momento de angústia que eu não imagino para nenhum pai passar por aquilo ali, tem nos dado um ministério de falar com pais que passam coisas muito difíceis, e doenças e problemas com seus filhos. E lá naquele momento que a gente estava no centro da crise, eu estou seguindo a ambulância, indo para Porto Alegre, e eles não tinham uma ambulância UTI, mas o cara está mantendo o meu filho vivo com um saquinho plástico que ele está apertando assim, e a Michele na ambulância falando de Jesus para aquele cara. Passa-se um ano, e lá na praia mesmo, numa loja de surf, esse paramédico está dizendo: olha, eu tive uma experiência com a família, que o filho estava assim, morrendo, eu mantive ele vivo, diz o cara, até Porto Alegre, 1h30 apertando aquele negócio. Só que a mulher não estava desesperada, ela estava falando de Jesus para mim. O dono daquela loja ali disse: eu conheço a família, esse dono era espírita, eu conheço essa família. Sabe por que eles conseguiram fazer isso? Porque eles conhecem Jesus. Ele falando de Jesus pela gente. Se você não perder a concentração, o momento de crises e de dor é super poderoso para você poder servir a Deus e outras pessoas, porque você não está passando em vão aquilo. Minha filha aí que aparece, a Camila, quando ela tinha 10 anos, 12 anos, o cabelo vinha de cor diferente, semanal, né? E uma vez, ela me acordou, com 10 anos, chorando, soluçando: pai, pode me bater, né, que ela disse spank, que seria, pode me dar palmatório, mas não me deixa voltar para aquela casa de um diácono da nossa igreja, onde o filho adolescente tinha se envolvido com abuso, e ela tinha 10 anos. Ela não sabia explicar o que tinha acontecido, mas como um pai, naquele instante ferido, entendendo que a minha filha estava abrindo algo que era impossível de eu ouvir, isso não podia ter acontecido com a minha família, eu comecei a citar provérbios para ela, comecei a citar sobre a mulher mundana de provérbios, que isso leva para a cova e tudo, e a minha esposa me olhando: Shane, você não está entendendo, sua filha está abrindo com você, e você está citando palavras de condenação para ela. Meu coração estava daquele jeito, e realmente causou um dano na vida dela. Ela ouvia os versículos daquele jeito, ela não soube explicar, anos depois que ela conseguiu nos explicar o que tinha acontecido, mas eu falei para ela recentemente, num tempo tão precioso, pai e filha: filha, uma menina de 10 anos não precisa saber explicar, um pai precisa saber ouvir. Me perdoa por ter falado aqueles versículos daquele jeito, e com certeza ela já me perdoa há muito tempo, mas sabe que aquele capítulo da nossa família, ela machucou demais, e levou tempo para curar. Só que eu e a minha querida filha, nós vamos fazer um jantar sábado que vem, pai e filhas. Então é um jantar especial, banquete, uma coisa assim de gala para pais e filhas, e nós vamos dividir o palco, e nós vamos falar sobre várias coisas. Mas uma das histórias que vai entrar foi a administração dessa história, como Deus trouxe cura à vida dela, e como Deus tem usado isso na vida dela hoje para ela abençoar outras meninas. Deus usa as nossas histórias, às vezes tão terríveis, para trazer esclarecimento e cura na vida de outras pessoas, mas elas precisam ser colocadas à disposição de Deus. Nós tínhamos plantado aquelas 3 igrejas, nós tínhamos crescido ao ponto assim no ministério, onde a gente treinava os missionários da nossa missão, todo ano voltando para os Estados Unidos, treinar novos missionários entrando. Deus tinha nos dado uma certa influência, que o presidente da missão que a gente fazia parte naquela época, escreveu uma carta, um e-mail, eu fui copiado no e-mail, e dizia assim: esse é o casal que eu te falei. Eu queria saber, como assim, esse é o casal? Escrevi para aquela pessoa que recebeu o meu contato: oi, eu sou o Shane, eu vi que você recebeu o meu contato. O presidente da tua missão, ele diz que, eu disse para ele: nós estamos procurando
missionários com os 3 R's. Estamos procurando missionários com os 3 R's: revelação, retidão e relacionamentos. Ele disse que na missão, quem tem isso aí é vocês. Eu conheço aquela missão, tinha 1.300 missionários, e eu não sou o homem dos 3 R's. Tinha outras pessoas que eu tenho certeza que eram. Aquela noite minha esposa foi dormir, fiquei acordado, eu comecei a clamar de uma forma que nunca tinha clamado a Deus. Deus, eu sei das minhas fragilidades como pastor, eu sei das minhas fragilidades como homem, quedas em pornografia na internet que tinham acontecido, ninguém sabia. Deus, eu não posso ser, eu não sou esse cara, mas eu queria ser. Deus, eu queria que meu ministério terminasse um dia eu sendo o que as pessoas pensam que eu sou hoje. E comecei a clamar a Deus: Deus, revela tudo que tem que ser revelado, me dê coragem para vencer. E passou-se então 6 meses orando daquele jeito, e eu fui convidado para pregar na Igreja Batista Monte Serra, onde hoje eu sou um dos pastores lá. Mas naquela época eu era um missionário que estava ajudando eles a pensar missões. E fui lá para um retiro na praia, 8 pregações naquele final de semana. E um deles era como ter um casamento à prova de fogo. Eles escolheram esse tema, disseram: a gente vê no casamento de vocês alegria e missão. Então, a gente quer que vocês falem para os nossos jovens sobre como ter um casamento à prova de fogo. Eram uns 30 minutos antes dessa pregação, era a penúltima da semana. Os filhos estavam com o ministério infantil. Nós estávamos há 10 dias do nosso 16º ano de casado. O ministério tinha crescido muito. E eu olho para minha esposa e digo: querida, eu te amo. Eu tenho sido fiel desde o início, vou ser fiel até o fim. E ela olha nos meus olhos e diz: Shane, eu te amo também, mas eu preciso ter coragem para te falar que quando nós chegamos no Brasil, lá atrás, eu fui infiel no casamento. Meu mundo desabou nesse momento. Eu não posso estar ouvindo isso, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. A pior coisa que aconteceu foi que eu ainda com tanto medo de tirar máscara e tudo, de ser vulnerável, eu fui e preguei aquela mensagem de como ter um casamento à prova de fogo 30 minutos depois. Voltamos para casa, eu sabendo que nosso tempo de missionário tinha acabado, eu não sabia nem como olhar para a Michele. E 5 dias depois a gente recebe a ligação dos Estados Unidos que o irmão dela caiu o avião com o piloto e ele morreu. Então tivemos que voltar para os Estados Unidos para o enterro dele, e foi bem no nosso aniversário de casamento. Então eu fiz uma tentativa, levei ela para o mesmo riacho lá em Montana, onde eu pedi ela em casamento. A gente passou aquela noite no mesmo lugar onde foi noite de mel, mas voltando para o Brasil no avião, eu já estava xingando ela de novo, eu já estava completamente machucado. Ela estava, inicialmente feliz, conseguiu tirar o segredo. Ela tinha vivido 6 anos com aquele segredo, e a gente precisava de ajuda. Estávamos procurando ajuda. E eu me lembrei de um curador ferido, um cara que tinha sido nosso professor no seminário, e a esposa dele tinha deixado ele. Ele passou um bocado de 10 anos bem mal, mas eu entendi que eu tinha ouvido falar que ele estava melhor. Eu liguei para o Doug: Doug, fala alguma coisa para nós estamos aqui quebrados. E o Doug falou algumas coisas para a Michele. Ele disse: Michele, você deve ter algumas palavras que está sentindo sobre si mesmo. Eu quero que você pegue cada uma dessas palavras e puxa bem perto de ti e leva ao pé da cruz de Cristo e pergunta para Jesus se é isso que você é mesmo. E fica ali em silêncio até Jesus te responder. Shane, quero dizer para você uma coisa. Você vai passar por raiva, negação, mas se você deixar Deus te levar para perdão, um dia Deus vai usar até isso para o bem. Desligamos o telefone e eu disse para o Doug, disse para a Michele: nunca vai acontecer. Bota na tua cabeça, podemos até ficar casados, mas nunca vai acontecer da gente essa história usar para o bem. Deus tinha outros planos. Deus não só restaurou o nosso casamento, pode olhar, nós fizemos uma celebração ali na nossa igreja, meus filhos foram a dama de honra, e fizemos um casamento assim, de celebrar
no 17º ano de casamento, foi a grande celebração, porta aberta para toda a vila que tinha ouvido falar porque a gente foi para cada das 3 igrejas que a gente plantou, fomos lá para frente, pessoal, nós estamos passando por isso, eu estou entregando a igreja para essa liderança que a gente mesmo, a maioria deles, nós que levamos para Cristo, essa igreja, vocês estão seguindo eles agora, nós vamos ir para ser curado, Deus abençoe, levamos os filhos junto. Então a gente foi para 3 igrejas que a gente plantou e levamos desse jeito. Fizemos um vídeo, botamos no YouTube, no Face, eu e Michele sentados no sofá dizendo: olha pessoal, ora por nós, estamos passando por um momento aqui de restauração. E foi desse jeito que Deus foi nos permitindo curar. Através disso, um dia o traficante da vila lá, que nunca tive acesso, ele veio para minha casa e disse: Shane, eu posso falar contigo? Eu ouvi que você passou um negócio no teu casamento, e é claro, todo mundo sabia, e eu ouvi e eu queria falar contigo antes de eu matar a minha esposa e o amante dela, e eu queria falar contigo. Foi bem assim, eu vou matar o cara, já estou decidido, mas antes eu queria falar contigo. Senta aí. Aí falamos a história de Gênesis até Jesus. Fui puxando a cronologia bíblica. Ele chorando entregou a vida a Cristo. Saiu de ser traficante, fez o primeiro, depois o segundo grau e foi batizado na igreja. É membro lá de uma célula. Deus usa nossa dor, mas nós precisamos primeiro ser curados. Não é um caminho fácil, não é um caminho rápido. A gente voltou para servir no ministério, de fato, em 2011. Aquilo ali, Michele abriu em 2008. Em 2011, a gente estava voltando para o ministério com mais cuidado pela família, com mais autenticidade e abertura no discipulado. A gente sabia que Deus tinha nos dado chamado e dons, mas o dom, ela não vinha antes da transparência. O último capítulo que Deus nos permitiu, e eu tenho certeza que vai vir outros, porque nós estamos ainda vivos, então cada ano tem o seu próximo, né? Foi esse retrato lindo aqui, que é do meu cérebro. Desculpe, um crânio não é tão bonito, mas se você reparar, tinha que ter 2 artérias principais ali. O pontador eu acho que vai funcionar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tinha que ter 2 dessas aqui. Talvez tenha algum médico aqui que vai confirmar que isso não é bom. 5 anos atrás, eu acordei paralisado desse lado. E fui para o hospital e descobri que eu tinha vasculite cerebral. Que não entupiu, só esmagou. Desapareceu aquela parte daquela artéria. E o médico lá disse: você acertou na loteria porque você está vivo. Você tem alguma opção colateral de sangue passar, que não é normal. Levei também para os Estados Unidos, volta lá para falar para um médico lá. Shane, eu nunca falei com alguém que está com essa condição. Já fiz autópsia e já vi o cara vegetativo, mas falar com alguém onde desapareceu a artéria principal de um lado, isso não acontece. Deus, o que tu acha que Deus quer com a tua vida? O médico falou: olha, Deus tem me permitido não só ter saúde, mas hoje um dos meus ministérios é do aula de wrestling, que é uma luta olímpica, em escolas de jiu-jitsu, e eu tenho o privilégio de treinar alguns campeões mundiais em queda e tudo. Eu pratico esporte num alto nível e é legal, sabe? Eu ainda estou aqui, mas sabe que quando eu estava no hospital passando por isso, eu passei por os primeiros 3 dias, eu estava na baleia, na barriga da baleia, que eu acho que é aquele quartinho pré-internação, sem janelas, que eles estão querendo ver se tu vai viver ou não, para sujar um leito, né? Então me deixaram lá embaixo e eu tive uma crise muito forte com medo de morrer. Eu me lembro que no segundo dia que eu estava no hospital, eu estava ali, a última vez que eu dormi, eu acordei paralisado. As últimas 2 vezes. Se eu dormir aqui, eu posso não voltar. E crise com Deus. Eu já preguei tanto, como é bom, vai ser bom ir para o céu, mas talvez eu vá hoje. E eu me lembro que aquela noite eu entreguei aquela crise para Deus e eu dormi, melhor sono assim da minha vida. Sonhei com o céu, acordei, e aí
a enfermeira abre a porta assim de manhã e ela: você é pastor? Sou. Tem um homem aqui do lado que está com medo de morrer. Você pode vir falar com ele? Eu estou com aquele avental que está aberto atrás, né? Eu já tinha pregado sobre essas coisas, mas já? Tá, então vamos lá. Claro que sim. Eu não sei se vou estar vivo amanhã, é uma oportunidade. Vamos lá. Então eu falei com um cara ateu, que não, com medo de morrer, falei de Jesus para ele, né? Fechando o avental. E aí vem e ela diz: pastor, tem um outro cara lá no final do corredor, esse é crente, ele está com medo de morrer também. Cara, sabe que às vezes Deus nos dá grandes oportunidades, se a gente ficar com a cabeça clara, assim, eu posso servir agora, eu estou no meio de uma situação. Às vezes você precisa curar e depois servir na base daquela cura, ou às vezes é uma crise que você, na realidade, só precisa agradecer a Deus que está vivo e servir a partir daquela crise. Mas o que é real é que Deus nos chama para ser como Jesus. Quero te dar 2 textos para você levar para casa, para se concentrar sobre isso, que são a base, parte da base teológica para o curador ferido. 2 Coríntios 5, 17 a 19 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Se você foi reconciliado com Cristo, o que você foi dado? O ministério de reconciliação. Não seja egoísta com a reconciliação que Deus deu você. Você tem o ministério de reconciliar outras pessoas. Olha só, 2 Coríntios 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o original curador ferido, né? Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Se você foi consolado, mas não consola, você ainda não assumiu o ministério que Deus te deu. Uma igreja liberta na cidade, cheia de membros que estão sendo restaurados, que estão saindo da negação, vivendo uma vida de autenticidade e consolando a partir da sua dor, é uma igreja poderosa para alcançar a sua cidade. Quero te deixar com 3 dicas, então, de como você pode ser um curador ferido. A primeira dica é que você tem que ser honesto. Seja honesto, conta a sua história, não inventa. Deus te deu uma história única, especial, liberte a sua história, não conta a história pela metade, seja livre, trocando negação e acusação por confissão e autenticidade, Deus vai te usar, pode ser honesto. Segunda dica é: seja humilde, ouça antes de falar, e quando falar, fale a partir da sua dor. Não comece com instrução, não comece com aquele famoso aconselhamento que vem com chavões de palavras. Já começa falando do que você tem passado. Só a gente ter esse pouco tempo juntos, eu acredito, se a gente sentar para tomar um café, você tendo ouvido 4 histórias da minha vida, você talvez vai estar mais pronto para abrir a sua história. Faça isso com outras pessoas, abre a sua história primeiro. E terceiro, aponte para a cruz. Lembra que você não está aqui para contar uma novela. Não foque no pecado que você conseguiu sair. Não foque assim em toda a crise da dor. Não, foque no que Deus te restaurou, porque você vai apontar as pessoas para Jesus Cristo, o grande consolador, o grande curador pelas feridas. Talvez Deus te trouxe aqui hoje à noite para uma dessas 4 itens que aparece aí. É o que eu chamo do fator e daí. E daí, né? Que diferença faz? Talvez Deus te trouxe para o número 1. Entregue a sua história a Jesus hoje. Talvez Deus te trouxe aqui para escrever a sua história, para lembrar, confessar, perdoar pessoas e ser curado. Opção 3, liberte a sua história saindo da negação, assumindo responsabilidade por seus 100%.
Nós não teríamos chegado em muito distante da restauração do nosso casamento se eu tivesse que ficar parcelando. Eu estou com 60% culpa dela, 40%, é 100% responsabilidade de cada um de nós. A nossa jornada, o que a gente faz. Toma posse do seu 100% da sua história. E deixa Deus agir. 4, use sua história para abençoar como curador ferido. Obrigado. Deus te abençoe.